Começa agora. LMFAO. Britney Spears. Gym class hero. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica. Olá, bom dia para você que está acompanhando aí a nossa agenda eletrônica Point Mix. Já está começando aqui direto dos estúdios da Rádio Exclusiva FM. Hoje a gente vai receber o musical infantil O Pescador e a Estrela. Estamos aqui com o diretor, né, o diretor de produção, Bruno Marius. Ele já está aqui nos nossos estúdios. Vamos falar sobre holding patrimonial e diferença com testamento. E para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Tatiana Machado Moreta. Ela também já está aqui com a gente. E no quadro Alegria de Ser Você, Dani Costa, nossa querida Dani Costa, mentoring e palestrante, vai falar: pare de se maltratar. Vamos parar de ser o nosso carrasco. Olha que assunto interessante, né? Mas agora já vamos animar o nosso final de semana com música aqui na Rádio Exclusiva FM. E a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante. Vamos conhecer, vamos saber um pouco mais sobre o holding patrimonial, né? E a diferença do testamento. E, claro, a gente convidou Tatiana Machado Moreta, doutora. Tudo bem, Tatiana? Olá, tudo bem, Mabel? Um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes da Exclusiva FM. Obrigada a você por ter aceito o nosso convite. A doutora Tatiana Machado Moreta, ela é advogada com carreira desenvolvida no contencioso civil, empresarial, imobiliário, entre outros, com 14 anos de experiência, já trabalhou na DuPont, Brasil e Lopes Consultoria de Imóveis, fundadora do escritório Machado Moreta Advocacia. Então, nada melhor que ela para falar sobre esse assunto, né, Tatiana? Vamos falar, então, antes da gente começar sobre a diferença, eu queria que a gente entendesse um pouquinho sobre holding patrimonial. O que seria holding patrimonial, para as pessoas entenderem um pouco melhor? Então, vou falar em breves palavras, e eu gosto sempre de falar em termos muito claros, né? Eu não gosto de usar o juridiquês. Eu ia falar isso, porque às vezes a parte técnica, né, a gente acaba não entendendo, até para os nossos ouvintes entenderem de uma forma mais fácil, né? A holding é uma empresa que a gente cria. Holding é um nome, né, que vem do inglês, da palavra to hold, que é segurar. E é uma empresa que ela segura um patrimônio. Então, é uma pessoa jurídica que nós criamos especificamente para que ela se torne dona do seu patrimônio. Então, a gente constitui uma pessoa jurídica na qual a gente pega todo o seu patrimônio da pessoa física e transfere para dentro dessa pessoa jurídica, que você será o dono. E aí a gente começa a administrar o patrimônio por meio dessa pessoa jurídica. E aí, com essa pessoa jurídica, a gente consegue fazer o planejamento sucessório. O que é isso? A gente transfere as cotas societárias dessa pessoa jurídica para os seus herdeiros e, com isso, a gente consegue uma redução de tributos em até 80%. Nossa, porque a gente sabe que é muito problemático, né, essa questão. E é tão difícil, né? Porque às vezes esse negócio do patrimônio sempre dá conflito, principalmente na família, né? A gente vê casos assim, a gente já trouxe, inclusive, outros assuntos, praticamente falando quase do mesmo tema, com vários problemas entre familiares mesmo, por conta de patrimônio, né? E como fazer isso? Então, é legal que as pessoas entendam que tem essas opções, né? E hoje a gente consegue fazer, como você mesmo acabou de explicar, né? E para a gente entender o testamento, essa diferença, então? Com a holding, a gente consegue fazer o planejamento sucessório em vida. E, com isso, quando o dono do patrimônio vem a falecer, os herdeiros não precisam fazer inventário. Nossa, né? Essa parte é bem complicada, né? Se as pessoas soubessem dos benefícios de uma holding, de fazer a sucessão em vida por meio de uma holding, jamais deixariam bens para serem feitos inventário. Quando a gente fala em testamento, a gente só está deixando registrada a nossa última vontade, as nossas disposições de última vontade. Então, você coloca ali no testamento para quem que você quer que vá um patrimônio. Você pode também colocar disposições não patrimoniais, como um reconhecimento de paternidade. Só que o testamento ele não te libera do inventário. E aqui no Brasil, ao contrário do que muita gente imagina, você não pode, se você tiver herdeiros necessários, deixar 100% dos seus bens dentro de um testamento. Você pode só dispor livremente, por meio de testamento, de 50% do seu patrimônio. Os outros 50% você tem que deixar para os seus herdeiros necessários. E quem são os herdeiros necessários? Em linha
para cima os ascendentes, os seus pais, os seus avós, os seus bisavós e por aí vai, e para baixo os seus filhos, os seus descendentes e os cônjuges ou companheiros. Então, se você tiver herdeiros necessários, você só pode dispor por testamento de 50% do seu patrimônio. E muita gente acha que pode fazer um testamento e colocar lá 100% por meio de testamento. Mas o testamento, ele não só te livra do processo de inventário, você precisa fazer um inventário, tem o testamento, como ele ainda dificulta o processo de inventário. Porque além da demora, além de toda essa burocracia, né? Sim, porque quando você tem um testamento, quando tem lá a existência de um testamento, primeiro, você não pode fazer o inventário em cartório. Né, aquele inventário extrajudicial, se houver um testamento, você não pode fazer o inventário em cartório. Por quê? Quando há um testamento, quando existe um testamento, você tem que fazer um processo chamado RAC. O que quer dizer isso? Registro, abertura e cumprimento deste testamento. E esse é um processo que ele pode levar, na melhor das hipóteses, 1 ano. Se ninguém discutir, se ninguém quiser invalidar esse testamento, esse processo leva 1 ano para ser concluído. E enquanto não se conclui esse processo de RAC, você não pode começar o inventário. E aí, depois que conclui esse processo, aí sim o juiz libera se você quiser fazer o testamento lá em cartório. Então, o que já é demorado, o processo de inventário que já é demorado, com a existência de um testamento, ele fica ainda mais demorado. Nossa, olha a diferença, né? Realmente. E como é que foi na época da pandemia? Porque a gente está ainda, né? A gente está, se Deus quiser, lógico, a gente já está no finalzinho e tudo mais. Acho que o pior já passou. Mas como é que foi na pandemia esse crescimento do holding patrimonial nesse mercado exatamente? Então, eu vi pela imprensa mesmo, né, que deu um boom aí nos processos de inventário, né, as pessoas de inventário não, de testamento. As pessoas correram para os cartórios para fazerem testamentos. Eu, na verdade, eu trabalho com planejamento sucessório, principalmente com a criação de holdings patrimoniais, e eu faço toda a sucessão em vida, para que o dono do patrimônio possa colocar todas as regras que ele quer para a sucessão do patrimônio. E eu uso o testamento como um complemento em alguns casos. Eu acho que isso que devia ser feito mesmo, né? Como tudo, né, gente? Eu não sei por que a gente está acostumado. É a mesma coisa que você vai procurar um médico quando você já está bem ruim. Não, procura um médico quando você está com algum sintoma já, quando você vê alguma coisa errada. Eu acho que, neste caso, também, já tem que prever que vai acontecer, ou que pode acontecer, porque a gente não está livre, né? A gente está aqui, amanhã a gente não sabe. Então, neste caso, fazer um holding patrimonial realmente em vida, você deixar tudo já pronto, e não vai ter dor de cabeça, né? Porque depois quem fica com a dor de cabeça realmente são os familiares, são as pessoas que ficam, né? Sim, e há um estudo que fala que o testamento, ele empobrece os herdeiros em torno de 15%. Então, em muitos casos, o herdeiro acaba tendo que vender um dos imóveis, vender parte do patrimônio para poder custear o processo de inventário. Isso é verdade, já ouvi falar, realmente. Então, nesse sentido, além de tudo, você ainda vai perder, né? Ou seja, dinheiro, né? Porque são os bens que você vai acabar vendendo, enfim. Então, olha como é que é importante a gente ter esse conhecimento, né? E esse crescimento que eu imagino que vai ter. Às vezes não é muito conhecido, não é muito falado, por isso que eu quis trazer esse assunto, porque eu acho que é de importância de todo mundo, até para todo mundo prever mesmo, já, né, tentar deixar uma coisa mais organizada. E aquilo que você falou, planejamento, gente, a gente vive falando aqui no programa, em tudo, né? Na tua vida pessoal, planejamento. Aqui a gente está falando de novo em planejamento, porque você tem que deixar tudo certinho, planejado, para ninguém ter dor de cabeça e problema, né? Se as pessoas soubessem, conhecessem esse mecanismo das holdings, jamais deixariam bens para serem inventariados. Por quê? Quem morre é a pessoa física. Uma pessoa jurídica não morre. Então, quando você tem o seu patrimônio dentro de uma pessoa jurídica, essa pessoa é imortal. A pessoa jurídica é imortal. Então, você já deixa tudo resolvido, você livra os seus herdeiros de fazer um processo de inventário e ainda com uma economia que, em muitos casos, pode chegar até mais de 80%. E tudo isso a gente está falando não com um jeitinho brasileiro, tudo de forma lícita dentro da lei.
Dentro do que tem que ser, né? Que Sim. é o mais correto. Nossa, fantástico, doutora Tatiana. Foi maravilhoso. Acho que deixou bem claro e explicado essa diferença e como é importante a gente realmente se planejar, né? Para a gente poder fazer a coisa certa. Eu queria muito agradecer, mas antes da gente encerrar nosso bate-papo, eu queria que você passasse redes sociais, site, enfim. Eu tenho um canal no YouTube para quem quiser conhecer essa ferramenta das holdings. Temos lá mais de 18 vídeos explicando tudo sobre holding. Então, fantástico, porque vídeo é melhor, né? Você assiste e já entende fantasticamente. Então é só entrar lá no nosso canal no YouTube, Machado Moreta com 2 T's, Advocacia, e lá tem todos os nossos contatos e tem um vasto conteúdo lá falando sobre as holdings patrimoniais, diferença com inventário, com doação em vida, enfim. Temos tudo lá sobre planejamento sucessório. Obrigada, viu? Obrigada Eu mesmo que pela agradeço. presença. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta. Bom, gente, agora vamos falar sobre o quê? Sobre teatro. Eu adoro, a gente sempre está trazendo aqui no nosso programa espetáculos, dicas para você ir lá para o teatro, porque agora a gente está voltando, né, gente? Aos pouquinhos a gente está voltando aí com o teatro. E sempre com espetáculos fantásticos. E hoje a gente está recebendo aí o musical infantil, O Pescador e a Estrela. E eu estou aqui com Bruno Mários, ele que é diretor de produção. Tudo bem, Bruno? Prazer, bom dia, né? Bom dia aos ouvintes também da Rádio Exclusiva FM. Aliás, o Bruno é carioca. Carioca. Já perceberam, né? Ó, Vocês vão escutar muito X hoje. E o pessoal sabe, gente, que eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro, adoro os cariocas, então eu estou me sentindo em casa aqui no bate-papo, né? Ó, a Dani também está falando que sim. Gente, o pessoal sabe que eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. E eu estive no Rio antes da pandemia, inclusive. Eu já estou com saudade de voltar lá. O Bruno, ele é formado em produção e política cultural pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em MBA na FGV, diretor da empresa Palavra Z Produções Culturais, com mais de 25 espetáculos, entre eles Maratona de Nova York, e Vamos Comprar um Poeta. Olha só. E, logicamente, o currículo do Bruno é mais extenso, né, gente? A gente vai fazer um pequeno resumo. Né, Bruno? E vamos lá, então. Mas antes da gente falar sobre o musical, Bruno, eu queria que você me falasse, eu sempre faço questão de perguntar isso para os meus convidados, nessa época que a gente está vivendo, né? Agora, claro, a gente está voltando com os espetáculos, enfim, mas eu queria que você me contasse um pouquinho sobre você, a tua experiência pessoal, claro, como diretor, enfim, como é que foi esse lance quando entrou a pandemia? Porque eu sei que muitos projetos a gente teve que parar, a gente teve que dar continuidade de outra forma, se reinventar, dar um tempo, repensar em alguns projetos. Como é que foi para você essa mudança, né? Porque todo mundo viveu uma mudança de vida, de trabalho e tudo mais. Olha, foi um desafio. Por acaso você está falando isso agora, passou aquele breve filme, Passa né, um na filme na nossa cabeça. cabeça, Passa um né? filmezinho. E muito curioso, porque eu estava em cartaz com um espetáculo aqui em São Paulo, né, no dia que bateu a pandemia, o musical do Arlindo Cruz, chamado Quando a Gente Ama, com a Cris Viana, Patrícia Costa. A gente estava em cartaz, a gente estreou no dia 13 de março, e que foi o dia que a pandemia começou, né, se instalou no Brasil, né, porque já vinha a pandemia, na verdade, desde dezembro de 2019, e a gente estava aqui em São Paulo. E aí foi um grande desafio, assim, porque a gente falou, o que está acontecendo primeiro, né, porque para tudo e... Mas a gente imaginou que ia voltar rápido, né? Exatamente. No começo a gente achou que ia passar logo, enfim, né? A gente achou que era uma coisa de 2 semanas, daqui a pouco tá tudo bem, e aí não tá bem, e aí a gente volta para o Rio, o espetáculo todo, era um espetáculo que é um musical de samba, então eram 5 músicos, 6 atores em cena, uma temporada de 2 meses aqui em São Paulo, no Teatro Porto Seguro, a gente volta para o Rio de Janeiro e fecha tudo, completamente tudo, e a arte é basicamente a primeira a parar, né, de todas as atividades, porque as outras atividades ainda foram entendendo o como funcionar. Eu né? acho que o baque foi maior realmente para os shows, para os teatros, né? Porque de repente A gente vive de aglomeração, né? Exato, vive de público, vive de Sim. pessoas, né? Os atores. Eu lembro que no comecinho eu estava em outra rádio e a gente estava fazendo os podcasts, né? Tudo gravado, enfim.
E aí era o desespero dos atores, e aí cada um se reinventando, alguns espetáculos fazendo os espetáculos online, que, claro, não é a mesma coisa. O ator, de repente, se deparando com uma ferramenta diferente daquilo que é acostumado no palco, né? Enfim, então, eu acho que foi uma mudança, né? E aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, né? Um momento de parar para pensar, para repensar, analisar nossos projetos. Imagino que do teatro é a mesma coisa, né? Sim, sim. E foi curioso porque assim que eu estava voltando para o Rio, já no dia 15, na segunda-feira, eu já voltei, porque eu sou diabético, então eu já voltei pensando um pouco do que a gente poderia fazer. E aí a gente fez eu fui um dos primeiros a fazer essa campanha do teatro online no Rio de Janeiro, e a gente já fez no sábado seguinte. E aí a gente teve já um alcance de 50 mil visualizações, e foi muito interessante, assim, o como as pessoas também se aproximaram já da arte, assim, do teatro. E aí a gente também viu essa potência, né, de como a gente entra também, a gente pode entrar também na casa das pessoas, né? E eu acho que foi de ambos os lados, né? Porque, assim, o ator sentindo falta do público e a gente também sentindo falta de ir ao teatro, de ver os espetáculos, de estar saindo, porque, gente, olha, eu posso falar por mim, porque eu adoro ir para o teatro, cinema sempre, e de repente a gente não estava mais podendo sair. De repente, não estava tendo mais teatro para você ir. E é um desespero, acho que para ambas as partes. Acho que o público também sentiu muito essa falta. Tanto que agora eu fiquei feliz. Na semana retrasada, eu fui para o Teatro West Plaza, de um dos espetáculos que a gente recebeu aqui no programa. E aí eu vi de pertinho as pessoas, né, felizes, indo para o teatro de novo, vendo a casa cheia, né, dentro do possível, porque está ainda com os protocolos de segurança, né? Mas a gente percebe que está tendo público, que o público realmente está sentindo falta também do teatro, né? Sim, sim, porque é isso, né? Eu acho que o teatro, ele tem uma particularidade, que é essa coisa do afeto, né? É a coisa eu faço muito teatro para a família, né? A gente fala de teatro para a infância, teatro para a família, aonde o pai também é tocado, né? Com a criança, né? Os pais se divertem mais que as crianças, gente. Pode acreditar. Sim. Eu fui num infantil aí que eu falei, gente, os pais estavam vibrando mais do que as crianças até. Exatamente. Onde a gente pode trocar, né, sobre essas impressões, a impressão da própria criança, sobre os temas que estão sendo abordados. Então, falar sobre temas que as crianças possam questionar seus pais e os pais se sintam questionados, né? E é um pouco do Pescador e a Estrela. Agora, vamos falar sobre o Pescador e a Estrela, que eu já gostei do nome, inclusive. Mandar um beijo aí para o pessoal da Bahia, Blumenau, o pessoal aí que está nos acompanhando. Bruno, então vamos falar sobre o musical infantil. Vocês estão... Gente, olha só o detalhe. O elenco todo, eu estava conversando com o Bruno, o elenco todo é do Rio de Janeiro. Né? Quantos são ao todo? São 5 em cena. Tá. É o Lucas Drummond, Thiago Marinho, Sara Bentes, Luísa Viana e Diego de Abreu. Aliás, um beijo para vocês, né, que não estão aqui com a gente, porque, gente, está super explicado, né? Hoje é a estreia do espetáculo, né? Então, imagina, essa loucura que tá. E o Bruno, ele tá aqui no nosso programa, por isso que eu agradeço ele 2 vezes, porque é complicado, né? Dia de estreia, a gente está com a nossa cabeça a 1000, né, Bruno? Cabeça aqui, a cabeça lá neles. No espetáculo, enfim. E aí, o que eu acho legal é o pessoal que veio para o Rio, super empenhado e está aqui, né, nos ensaios, enfim. Queria que você contasse um pouquinho sobre o musical. Sim, o musical, ele nasceu em 2016. Ele é um texto escrito pelo Lucas Drummond e o Thiago Marinho, que são os atores e autores do espetáculo, da companhia, nossa companhia de atores. E, na verdade, eles me apresentaram esse texto em 2016 sobre um pescador que ele conversava toda noite com a sua estrela, até o dia que essa estrela desaparece. E aí ele vai em busca dessa estrela, porque se diz para ele que a estrela ela está no encontro do céu com o mar, que é o infinito. Então ele vai ao mar, ele vai em busca dessa estrela e ele entra numa grande aventura com a amiga dele, a Hortência, né? E essa amiga embarca com ele nessa aventura. E aí a gente descobre, na verdade, durante esse processo de escrita do texto, a gente descobre que esse personagem ele é deficiente visual, né? E aí por quê? Porque a gente tinha esse desejo de falar sobre muito o que é ver, o que é enxergar,
né? A gente tem muito essa relação hoje na sociedade. Às vezes a gente está conversando com o outro e a gente não está escutando de fato verdade. o que o próximo está isso. falando, né? Então, As duas coisas. exatamente. Então, e aí a gente queria trazer esse lugar, né? E falar também sobre esse lugar da deficiência visual por um outro ponto de vista mesmo. Então, a gente tem a Sara Bentes, que ela é uma bailarina, musicista. Ela é cantora, bailarina, musicista, faz lira. Ela é uma atriz incrível. E ela não é a personagem deficiente visual. Isso que é o mais legal no espetáculo. Então, ela é a narradora, ela conta essa história. Ela transforma esse menino, que é o Lucas Drummond, que é o personagem Fabiandro, ela transforma esse menino num deficiente visual. Ele pede para ser o deficiente visual. E aí ele embarca nessa aventura desse menino que perde essa estrela. Que legal. Então, a gente vai falar sobre esses afetos. O que me encanta nos musicais, principalmente, é esses talentos, né, reunidos no palco. Porque, gente, todos eles são completos, né? Dançam, cantam. Sim, exatamente. É uma coisa incrível. Aliás, temos um videozinho do espetáculo? Produção, temos? Vamos soltar aí para a gente ver. Oi, meu nome é Sara Bentes, eu sou atriz e cantora e eu estou no espetáculo O Pescador e a Estrela e eu quero te convidar para nos assistir aqui no CCBB. É um espetáculo que fala sobre tudo aquilo que você não consegue ver, mas consegue sentir. É a história de um menino deficiente visual chamado Fabiandro, que enfrenta todas as adversidades porque ele não desiste do grande amor dele, que é uma estrela. Vai ser um prazer contar essa história de um menino que sonha em alcançar uma estrela. Centro Cultural Banco do Brasil, O Pescador e a Estrela. Muito legal. E não vamos dar mais spoiler, né? Porque senão vocês vão assistir. Tem que ir lá e assistir o espetáculo, né? E levar aí. Eu acho tão bonito, porque realmente aquilo que você falou, é a família, né, que se diverte. Pai, mãe, filhos, enfim. Tem que levar a criançada. Sim, sim. Né? E tem o... Só, eu vou dar mais um spoiler, porque é muito legal, que tem toda essa relação de amor, mas é um espetáculo que é um musical e ele é muito divertido. Então, a gente tem 2 vilões no espetáculo, que é o prefeito e a prefeita da cidade, que são os senhores Prates. Então vai rir bastante, além de tudo. Eles querem roubar essa estrela desse menino. Então, é legal vocês irem lá conferir para ver se eles conseguem. Agora, vamos fazer o convite oficial. Aliás, vai ficar em cartaz até? Fica em cartaz até o dia 3 de outubro, no Centro Cultural Banco do Brasil, sábados e domingos, às 15 horas. Lembrando que hoje estreia. Hoje é estreia, amanhã a gente tem espetáculo já também. É muito legal, a gente vai fazer também uma temporada digital, isso é muito legal de falar. Que bom. E essa temporada também com recursos de audiodescrição e libras. Então, ela é uma temporada acessível porque a gente também, em contato com esse núcleo de deficientes visuais, a gente vê que tem uma dificuldade ainda muito grande na nossa cidade de mobilidade urbana mesmo, de acesso desses deficientes até os teatros, até as salas de espetáculo. Então, a gente está podendo proporcionar gratuitamente, né? Isso é muito legal, né? Também. É o que eu falo, o teatro e os musicais, principalmente, já um pouquinho antes da pandemia, e o Fala Bela trouxe muito isso também, aqueles espetáculos grandes que as pessoas não tinham muito acesso, ele conseguiu fazer várias temporadas gratuitas, que eu achei fantástico. E eu acho que aos poucos a gente consegue, né, que todo o público tenha acesso ao teatro, né, aos musicais. Enfim. Sim, sim. E as leis de incentivo estão aí e são muito importantes para poder dividir esse valor, que é uma equipe muito grande, né? Você falou, são 5 atores que estão do Rio. Quantas pessoas estão nos bastidores, né? Exatamente. A gente tem pelo menos 30 pessoas envolvidas nesse espetáculo diretamente. Técnica, eu sempre falo, né? A gente não é ninguém sem a nossa equipe técnica, né? Tudo funciona assim, gente. Então, os bastidores do teatro, mais ainda, a gente sabe os profissionais que trabalham por trás, né? Atrás das coxias, né? As coxias. Exatamente, atrás das coxias.
A gente fala assim, meu Deus, desde o figurinista, desde, enfim, o camarim. É o designer gráfico, né, que faz esse vídeo, é o editor de vídeo que traz pra gente, é o contra-regra, os diretores, os técnicos de som que estão, o microfonista que está ali, porque tem todo um tempo para a cena acontecer, né? O som, a música entrar no tempo certo, para a história ser contada da forma certa, né? O pessoal que está pedindo o WhatsApp, me passa o WhatsApp de vocês, por favor. Tem alguém aí no chat pedindo o nosso WhatsApp. Depois alguém responda aí para o nosso ouvinte. Legal, gente, o pessoal que está acompanhando. Bruno, eu queria desejar M para você, né? Que a gente fala isso no teatro, essa estreia de hoje, e tenho certeza que realmente vai ser um sucesso aí, trazendo para a gente esse musical fantástico para as famílias, né? No geral. Sim, para a família, o importante é a gente fazer o teatro ser um espaço de diálogo, um espaço de troca. Ele não é só um espaço para você estar na plateia vendo e escutando aquilo, mas sim um lugar de experiência, que você saia dali podendo refletir sobre diversos temas, sobre diversos assuntos, né, que estão ligados. Bruno, queria te agradecer mais uma vez. Quiser passar redes sociais? Quero sim, quero passar. A rede social do espetáculo é @o Pescador e a Estrela, né? A rede social da produtora também, a gente está com outros espetáculos em cartaz, Palavra_Z. Então, a gente está com alguns espetáculos também online ainda, seguindo, né, essa distribuição também ainda da arte gratuita. Então, confere lá. O Vamos Comprar um Poeta, que teve aqui em São Paulo, que a gente ganhou o prêmio APCA, que foi de melhor espetáculo infantil de 2019. Muito bom. Vai entrar em cartaz também gratuitamente online. Então, para vocês conferirem lá. Acompanhem lá nas redes sociais, que tem bastante coisa, né? E um beijo para Morente Forte, né? As meninas, estou com saudade deles, estavam falando aqui nos bastidores, né? Eles têm acho que uma das maiores assessorias de imprensa aí dos espetáculos de teatro, que já são parceiros aqui do Point Mix há muitos anos, viu? Um beijo aí para as meninas da Morente Forte. Bom, gente, então a gente vai de música e daqui a pouquinho a gente volta. E eu estou aqui com Dani. A Dani, sábado passado a Dani não estava aqui com a gente, mas hoje ela está ao vivo. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Mabel. Já vamos começar, então, o nosso quadro. A Alegria de Ser Você. A Alegria de Ser Você, com Dani Costa, mentoring e palestrante. Muito bem, Alegria de Ser Você. E Dani está aqui, mentoring e palestrante. E hoje o assunto: pare de se maltratar. Né, Dani? Pare de se maltratar. Deixe de ser o seu próprio carrasco. Meu Deus, é forte esse negócio, hein, Dani? Porque a gente, no geral, a gente se coloca muitas vezes em situações que a gente vira o nosso próprio carrasco, né? Então, quando a gente entra em relacionamentos tóxicos, quando a gente, de repente, está numa área profissional que não tem nada a ver com a gente, mas a gente está ali por uma questão de status ou financeira, e aí a gente vê que, no final, aquilo dali não está trazendo nenhum prazer para a gente, né? Ou, de repente, a gente também começa a entrar aí uma parte mesmo desse cuidado pessoal, né? Se alimenta mal, ou não se permite também ter sucesso, né? Então, assim, são diversos elementos que a gente pode considerar na nossa vida, na nossa realidade, que a gente vai trazendo, né, para o nosso mapa mental, para a nossa, uma consciência pessoal, e que a gente vai achando isso muito normal. Por que eu quis trazer essa temática, né? Porque cada vez mais eu tenho atendido as pessoas e vem muito a questão da culpa e merecimento, né? Então, as pessoas, elas não se acham merecedoras muitas vezes. Dentro daquilo que a gente falou também de autossabotagem, né? Sim, isso tem muito a ver com autossabotagem. Ela acaba se autossabotando, na verdade, criando situações para eliminar aquilo ou invalidar as escolhas dela, né? Então, o que acontece? A pessoa, ela sente culpa porque ela está tendo sucesso, ela sente culpa por sair, daquela curva normal, né? Então, assim, por não se encaixar no padrão da normalidade, ela sente culpa, né? Ela sente culpa ou não se sente merecedora, às vezes, por estar num relacionamento diferente do geral, e um relacionamento próspero, por ser uma pessoa próspera, né? E a gente já falou sobre prosperidade aqui. Prosperidade não é ter a ver só com dinheiro. O dinheiro é um pilar
Prosperidade é quando a gente está pleno em todas as áreas da vida. Dani, mas isso é tão difícil, estar pleno em todas as áreas da vida? Sim, mas depende do nosso olhar, né? Depende muito do ponto de vista que a gente carrega a respeito de prosperidade, de plenitude. Então, assim, quando a gente se torna o nosso próprio carrasco, é porque a gente já está invalidando as nossas escolhas, a gente está se julgando a cada 10 segundos, a gente está se comparando com outro o tempo inteiro, né? Então, isso já leva a situações que a gente chama de menos-valia. E a gente começa a levantar barreiras para não receber da vida. Não receber aquilo mesmo que a gente está escolhendo para a nossa realidade. Não receber o que a gente está escolhendo criar para a nossa própria vida. Aí a gente começa a criar, né, probleminhas onde não tem, né? Pelo em ovo, onde não existe, né? Isso é verdade. Mas esse lance que você falou da questão de comparação, acho que isso é uma coisa que cresceu até mais por conta das redes sociais também, né? Sem dúvida. Porque hoje em dia as pessoas não vivem a vida delas, elas vivem a vida do outro, né? A vida do outro é mais interessante, digamos assim. Então, deixa eu ver o que está rolando. E parece que no Instagram, e onde você fala assim, o Instagram ele te engana, né, gente? Porque lá é uma vida que não é a vida da pessoa. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, a pessoa está incrivelmente bem. E às vezes nem é, redes sociais. Uhum. Mas tem esse negócio de ficar comparando a minha vida com a vida do outro, né? E isso também faz que você acabe se anulando, né? De certa forma. Sim. Eu até escrevi um texto sobre isso uma vez e eu trouxe a minha própria experiência, que um pouco antes de viver o burnout, né, que eu tive há uns 5 anos atrás, eu sempre meditei muito. E numa das meditações eu tive uma visualização de eu estar como se fosse num penhasco e eu mesma estar me chibateando, sabe? Nas minhas costas. E eu assustei com aquela imagem. Eu falei assim, nossa, o que eu estou fazendo comigo? O que eu estou fazendo? O quanto eu estou sendo o meu próprio carrasco? Né? Onde que eu estou me colocando? Que situações tóxicas que eu estou me colocando, ou de menos-valia, que eu estou gerando isso para mim mesma, porque o meu subconsciente me trouxe isso. Então, era uma situação que merecia ser visto, né? E a gente faz muito isso com a gente, inclusive quando a gente deseja ser o que a gente não é. Exatamente, né? eu acho que muita gente tem esse problema, né, que a gente acabou de falar. Não viver a tua vida, querer ser outra coisa que não é a sua. E aí dá a impressão que dá quando a pessoa acorda é que ela realmente não viveu nada daquilo e vai começar uma realidade, né? E a tua história, por exemplo, é uma história que eu sempre falo que é uma história super bonita, porque você teve a coragem de deixar uma vida para começar uma outra, né? E que é legal essa outra ajudar pessoas, né? Então, por isso que eu falo que cada um de nós temos uma missão. Eu acho que é uma missão na vida, né? De ajudar o outro, enfim, se encontrar. Por que não fazer outra coisa, se não está legal? Eu acho que a gente estava conversando isso com o Bruno em relação à pandemia, de você repensar quantas pessoas não deixaram profissões, abriram outro negócio, realizaram sonhos, que até então era só um sonho na cabeça, porque, de repente, era executivo, não sei o quê, mas não era feliz. E, de repente, não, mas eu não quero isso para mim, eu quero ser feliz, eu quero fazer um sonho que eu tinha de montar um outro negócio que não tem nada a ver. Isso é ter coragem de você olhar realmente para você, se conhecer, se entender e falar, peraí, eu estou realmente fazendo o que eu quero, eu amo o que eu faço ou não? Se não é, se você não está feliz, faz o que você realmente tem felicidade, né? Sim. E a felicidade, acho que é muito isso. Eu até conversei hoje com o pessoal da produção, hoje a gente estava aqui nos bastidores, né? É diferente quando você faz com amor. E como é diferente, né? Produtivo. Você pode não estar ganhando milhões, mas é gratificante. São sementinhas que a gente vai brotando e que muitas vezes o resultado não é tangível no primeiro momento, né, Mabel? E talvez é essa consciência que a gente precisa ir aprimorar. Porque a nossa ansiedade, a nossa necessidade, até por conta de toda a tecnologia, de tudo que a gente está vivenciando, que tudo é muito rápido, né? Tudo tem na mão, a gente esquece que quando a gente fala de desenvolvimento humano, isso não acontece do dia para a noite. Isso é algo desenvolvido, aprimorado, né? A gente vai ali nutrindo a cada dia. É lembrar, né, que a gente faz parte desse grande todo e que a gente esquece que a gente é como a natureza. Então, vamos lá. Vamos pegar lá a árvore.
Se a árvore, um belo dia, não quisesse mais ser árvore, quisesse ser flor, ela ia perder o propósito dela. Né? Ela tinha um propósito ali sendo árvore. Mas não, ela resolveu ser flor. Você acha que ela vai ser feliz sendo flor? Não cumprindo a essência dela? Né? A gente tem que sair um pouco desse parâmetro de ser alguém, ou de ter, na verdade, né? A gente fica muito no ter e esquece do ser, né? Do ser como essência. E não estar ali no parâmetro, no padrão da normalidade, ou ser especial, né? Porque a gente sai de um lugar e vai para um outro, né? Vai lá para os 180, ser especial. Não, não é isso. O ser essência, naturalmente, vai fazer com que a gente se torne alguém mais pleno, vai brilhar mais. Isso é normal. Você olha para aquela pessoa e fala, nossa, mas ela é tão diferente. Sim, porque ela está vivendo a essência dela. Ela está vivendo a essência dela em plenitude, ela está sendo ela. E isso não quer dizer que ela não tenha as imperfeições. Pelo contrário, ela sabe das imperfeições dela. Só que ela olha para as imperfeições, acolhe, vem, aprimora, como pode ser melhor, né? O que pode melhorar aqui, o que eu posso desenvolver aqui. Reconhece os dons e talentos, porque quando a gente também se torna carrasco, é quando a gente não reconhece quais são os nossos dons e talentos. E isso parte do princípio do autoconhecimento. Às vezes, quando você pergunta para a pessoa quais são as tuas qualidades, dificilmente a pessoa sabe responder rápido, porque ela sempre vai ver mais os defeitos, né? Exatamente. O que eu faço? Nossa, eu faço isso de errado. Eu faço aquilo. Mas nunca a gente olha para a gente e fala, olha como eu sou legal em tal coisa, olha o que eu sei fazer. Ou comemorar por alguma coisa, por mais pequeno que seja, né? Acho que as pessoas não têm esse costume de agradecer. A gente está reclamando o tempo todo, reclama disso, reclama daquilo, mas a gente não agradece pelo dia, né? Que a gente acorda, por a gente estar vivo, principalmente agora na época da pandemia. Eu acho que a gente tem que agradecer mesmo, porque nós estamos aqui, gente. É isso mesmo. A gente sobreviveu, porque nós estamos há 1 ano e meio, 1 ano e mais já, com essa loucura toda aí, o mundo inteiro, não é só o Brasil, né? O mundo inteiro está passando por isso. E várias pessoas já morreram. Então, assim, a gente tem que estar feliz por a gente estar vivo. Isso já é o suficiente, né? Isso Sem já dúvida. tem que agradecer muito, assim. Então, eu acho que realmente a gente se cobra demais. Eu acho que a gente, às vezes, olha mais os nossos defeitos, mais do que as nossas qualidades. E é uma diferença mesmo quando a gente começa a fazer ao contrário, né? A gente começa a ver mais as nossas qualidades, a gente se olha mais no espelho e realmente vê como a gente é legal em tal situação, em tal coisa, o que a gente sabe fazer, os nossos dons. O Bruno estava falando sobre esses talentos todos, né? De tocar, representar, isso, aquilo. Gente, são dons, né? Que Deus deu. Mas e se a pessoa não sabe desenvolver? Não adianta nada também, ou ela né? não reconhece, não acolhe, ela está sendo exatamente. o próprio carrasco dela, porque ela não está devolvendo isso para o mundo. O nosso grande desafio aqui é entender que a gente faz parte desse todo e que esses dons e talentos que nós recebemos de forma genuína e gratuita, a gente está aqui para devolver para o mundo. E aí, quando a gente começa a fazer essa troca, né, é uma troca de dar e receber, a gente é nutrido enquanto ser humano, enquanto, né, pessoa. E isso faz com que a gente expanda a nossa realidade. Né? A gratidão que você trouxe é um dos elementos da prosperidade. E aí, onde a gente também está sendo o nosso próprio carrasco? Quando a gente começa a recolher lixos emocionais que não são nossos, porque além da gente nutrir os nossos próprios, a gente começa também a recolher o das pessoas. Né? Aí, ou escuta a reclamação do outro, aí vai junto com a sua reclamação e vira aquela coisa, né? Todo mundo se abraça e chora junto. Então, a gente está nesse espaço de vítima, né? E a gente também está sendo o nosso próprio carrasco quando a gente entra nesse tipo de situação. Então, assim, estado de presença e consciência requer, sim, atenção para as nossas escolhas, para o que a gente está lendo, ouvindo, com quem a gente está se relacionando, o que a gente está comendo, que tipo de alimento. Isso que eu estou comendo realmente vai ser nutritivo para o meu corpo? Né? Esse autocuidado. Quando a gente parte para o autocuidado, a gente trabalha o amor próprio, a gente sai do espaço de ser o próprio carrasco. Né? Então, muitas vezes, tem muita gente que encara isso como egoísmo.
né? E isso é mal interpretado nessa realidade. Porque não quer dizer que é egoísta. A pessoa está se amando, ela está escolhendo o que é melhor para ela. E aí o outro julga e fala, mas fulano é egoísta, ou é arrogante, ou é metido, né? Mas não é porque ele sabe, está selecionando o que é melhor para ele. Como seria se cada um começasse a fazer isso? O quanto que aos pouquinhos a gente já ia mudando aí, né, a frequência da nossa realidade, a energia, né? do mundo mesmo, exatamente. Né? Porque hoje a gente fala que a gente vive num mundo muito complicado, que, né, muita energia, às vezes, realmente, desse lado, né? É isso, a frequência está baixa porque a gente está escolhendo isso. Né? Algumas pessoas não têm consciência mesmo, eles estão na inconsciência e anticonsciência. E para esses é um outro tipo de trabalho, é um outro olhar que a gente tem que ter. Mas quem está na consciência, eu falo que a responsabilidade, por isso que a gente fala de autorresponsabilidade, ela é maior, mas não no sentido de se cobrar, mas no sentido de olhar e falar, opa, peraí, mas como eu posso escolher diferente aqui? Né? Como pode ser melhor? O que eu posso né? mudar, né? Exatamente. O que eu posso fazer diferente? Exatamente. Fantástico, Dani, fantástico. E tá aí as ferramentas, então, né? Que a gente tem que usar. Mais uma vez, a gente analisar mesmo, a gente se olhar, né? Olhar para dentro mesmo e analisar e ver o que a gente pode fazer diferente para mudar, Exatamente. Né? Ao invés da gente se culpar ou a gente olhar só o lado ruim, né, Dani? Isso mesmo. Dani, redes sociais? Plataforma da Vida, plataforma da.vida, onde eu deixo conteúdos de autoconhecimento, inteligência emocional. Tem lá, quem quiser saber das minhas mentorias, dos workshops que estão acontecendo, das jornadas. 21 dias, né? A gente finaliza agora domingo, tá? Então, já está encerrando essa terceira edição. E logo mais eu devo estar lançando mais alguma coisa também. Tem livro para lançar também. Verdade, então... tem novidades aí, tem novidades. O livro tá aí. A gente fala que não, mas no final de ano já está chegando, né? Exatamente. Então tem muita coisa acontecendo. Tem também a minha rede social pessoal, Dani Costa Oficial, que lá eu coloco um pouquinho da minha vida, mas também compartilho autoconhecimento, que faz parte de mim, né? A minha essência. É legal que tem bastante ferramentas aí que dá para você usar. Os mantras, que são fantásticos também, né? Que ajudam bastante. Exatamente. Uma das ferramentas. Obrigada, viu, Dani? Sempre com conteúdo bacana aqui para o nosso programa. Gratidão você, Mabel. E você que está nos acompanhando, espero que você tenha gostado do nosso programa hoje. Lembrando a vocês sempre a dar um like aí na nossa página no Facebook, facebook.com/programa Point Mix. Tem o nosso portal sempre aí com notícias atualizadas, programapointmix.com. E vocês sabem que eu tenho uma coluna na revista internacional Live Fashion Magazine. Mandar um beijo aí para os Estados Unidos, para o Dani. E aí vocês também podem entrar no digital, que é livefashionmag.com. Certo? Vamos ficando por aqui, então. Um beijo, até sábado que vem. Você ouviu? LMFAO. Britney Spears. Gym Class Heroes. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica.